Oferecimento Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bom dia a você que está ligadinho na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem. Muita gente reclama de dor no estômago, de queimação e isso pode ser gastrite. Para esclarecer o tema, hoje eu recebo o Dr. Gustavo Busquet. Ele que é gastroenterologista, vai explicar tudinho sobre a gastrite. Então, para entendermos um pouco mais sobre este mal que incomoda muita gente, né, doutor? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Realmente a gastrite é muito predominante. É uma doença muito comum, né, e que realmente causa muito desconforto ao paciente. Se trata de uma inflamação, na verdade, da mucosa do estômago, né, e com várias causas que precisam ser esclarecidas para a gente acertar no tratamento. Então, a gastrite ela é uma inflamação no estômago que vai trazer todas essas consequências. Isso. E principal, assim, os sintomas que mais predominam na gastrite é a dor, né, principalmente uma dor em queimação na região de cima do abdômen, né? Se isso for muito frequente, às vezes um paciente comeu muito ou então se alimentou de algum alimento que possa predispor a isso e ocasionalmente sente essa queimação. Se esse sintoma de queimação for muito frequente, a gente calcula mais ou menos em 3 vezes por semana, esse paciente precisa procurar um médico para ver se realmente é gastrite. Doutor Gustavo, a gente ouve muito também das pessoas que têm a gastrite já diagnosticada, de que tem aquela sensação de que comeu bastante, quando na verdade ela comeu normalmente, ou até de um vazio quando ela já se alimentou. Isso é normal, então, para quem tem a gastrite. É um sintoma predominante, assim, a sensação de vazio, a sensação de dor em fome, a sensação de queimação é um sintoma que predomina na gastrite, né, e precisa ser avaliado. Mas esses sintomas, eles são bem visíveis, eles são bem claros para quem tem o problema, até para que essa pessoa procure um especialista? Sim, tanto é assim que é uma doença que leva o paciente ao médico, porque realmente é um sintoma que incomoda muito. E qual médico, no caso, a gente deveria procurar para entender tudo isso? Na grande maioria das vezes, o acesso da população primeiramente é o clínico geral. Mas se esse sintoma ficar frequente, com mais de 3 vezes o sintoma por semana, deve ser procurado o especialista, o gastroenterologista, que vai continuar a investigação e talvez necessitará solicitar o exame de endoscopia, que é o exame diagnóstico. Então, quer dizer, se eu estou sentindo esse incômodo pelo menos 3 vezes na semana, ele acontece com uma certa frequência, está me incomodando bastante, está me atrapalhando de manter uma rotina de atividades tranquilas, eu devo procurar, então, um gastro para fazer os exames necessários e, assim, fazer o diagnóstico da gastrite. Porque tem doenças parecidas também, né? Sim. Assim, os sintomas, na verdade, de dor abdominal são sintomas que não são bem definidos. A pessoa pode ter dor abdominal, achar que é gastrite, pode ser uma pedra na vesícula. E aí entra o especialista para fazer essa diferenciação do que realmente está ocasionando aquela dor, né? Então, por isso que é fundamental procurar um médico especialista para ele fazer a investigação e poder fazer o diagnóstico correto. Essa investigação, ela começa como, doutor? Cheguei no consultório com a suspeita de gastrite. Como é que é o passo a passo dessa consulta até chegar no momento em que o paciente ele vai fazer a endoscopia, que a gente sabe que é um dos principais exames realizados para o diagnóstico da gastrite? É necessário que se faça primeiro uma consulta bem direcionada, né, em que o médico consiga determinar a ritmicidade, a frequência da dor do paciente, se tem algum fator predisponente, se o indivíduo está ou não usando o remédio anti-inflamatório, que hoje é a principal causa de doença do estômago, né? Então, de acordo com o que o médico vai observando durante a investigação, durante a consulta, ele vai optar por determinado exame, né? Na grande maioria das vezes, um paciente com dor epigástrica, com queimação, com frequência nos sintomas, deve se submeter à endoscopia. E aí, quais os cuidados que são necessários para a realização desse exame, que já não acontece, claro, numa primeira consulta, porque esse momento de diálogo, de conversa entre o profissional e o paciente que vai determinar se realmente há necessidade da endoscopia ou não. Então, como o paciente ele vai se preparar para o exame?
O exame é relativamente simples, né? É um exame rápido, inclusive, e o preparo do paciente para se submeter à endoscopia é basicamente o jejum, né? O paciente se submete a um jejum de mais ou menos 12 horas e vai se submeter ao exame de endoscopia. Então, os cuidados é basicamente o jejum prévio para submeter a endoscopia. Durante o exame, a gente normalmente faz uma sedação leve para o paciente sentir mais conforto e, para isso, o paciente tem que sempre estar acompanhado, né? Porque depois do exame ele pode ainda estar sob um discreto efeito da sedação e precisa ter um acompanhante. Inclusive, doutor Gustavo, eu queria convidar o senhor aqui para o nosso plasma, porque muita gente fica curiosa, né, de como funciona o exame, de como ele é realizado, e ele acaba mostrando todo um caminho até identificar o problema, né? Eu queria que o senhor aproveitasse, então, e explicasse para a gente como é que funciona. Pois é, aqui vemos o aparelho de endoscopia passando pela cavidade oral, entrando no esôfago, né? Se pudesse, inclusive, pausar aqui para a gente poder ver aqui essa parte. Não deu, né? Mas aí o exame é praticamente ver aquela câmara gástrica toda, né? Se puder pausar por aqui, assim, ó. Pausa aqui, por favor, isso. Pois é, aqui é uma região assim que a gente encontra muito problema não relacionado com gastrite, que é a doença de refluxo. Então, para o endoscopista, essa é uma área que a gente precisa investigar mais detalhadamente, além, se quiser soltar, além da câmara gástrica, né, que é toda essa região aqui, onde a gente observa, na verdade, a gastrite é uma vermelhidão de toda essa mucosa. A mucosa tem um aspecto alaranjado. Qual região aqui que estaria a inflamação? Pois é, pode estar em todo o estômago, que a gente chama de pangastrite, pode estar localizado em uma das regiões do estômago, no antro, que seria uma gastrite de antro, no corpo e no fundo. Então, praticamente assim, a gente consegue determinar a localização da gastrite, que é essa vermelhidão da mucosa, e fazer o diagnóstico e fazer depois o tratamento. E o tamanho dessa inflamação que pode determinar a gravidade da evolução dessa gastrite? Existem graduações endoscópicas da gastrite, né? E ela pode ser mais intensa ou menos intensa, né? O exame também não vê só a parte do estômago, ele continua e a gente consegue observar até essa região do duodeno, que é a segunda porção do duodeno. Queria pedir para a produção soltar para a gente, então, para a gente mostrar a continuidade do exame. Uhum. Porque, na verdade, o que o médico tem ali é uma visão, é um exame de imagem de tudo isso para identificar o problema. Isso. E aí a endoscopia é um exame assim, fundamental, porque além da gente conseguir fazer o diagnóstico, a gente consegue colher material de alguma lesão suspeita e consegue, inclusive, fazer tratamento específico para algum problema que possa haver, por exemplo, um sangramento, enfim. Então, é um exame que é extremamente importante na avaliação das doenças do estômago. Mas em todos os casos vai ser coletado algo para biópsia? Sim. Por exemplo, para a gente fazer o diagnóstico da bactéria, a maneira mais fácil e mais específica é fazendo a biópsia. Então, para fazer aquela pesquisa do Helicobacter pylori, que é um outro causador de doença do estômago, é necessário que se faça a biópsia, entendeu? Então, a gente sempre faz a biópsia para complementar o exame. Doutor, agora tratando-se então de... A gente acaba invadindo um pouco o organismo, né, do indivíduo, do paciente. E esse exame, ele vai trazer algum efeito colateral? Passar por esse procedimento causa algum desconforto? A pessoa precisa ficar assim, de repouso? Olha, evidentemente que dependendo do que for feito durante o exame, pode acontecer do paciente estar exposto a mais complicações, né? Mas um exame diagnóstico simples, em que você só faz a própria endoscopia com biópsia, com coleta de material para pesquisa da bactéria, a possibilidade de ter alguma complicação é mínima, né? E ele leva quanto tempo, mais ou menos, para a realização do exame? Entre a preparação do paciente, a sedação, a realização do exame, entre 15 a 20 minutos. Queria convidar o senhor para a gente sentar novamente, porque a gente procurou um personagem, uma pessoa. Não foi muito difícil, né? Muita gente se queixa da gastrite. É o Paulo, é um estudante, ele sofre de gastrite há 20 anos, doutor. Então, eu queria que o senhor conhecesse um pouco o caso dele. Eu convivo com a gastrite faz uns 20 anos. Para mim, assim, iniciar mesmo a descoberta da minha gastrite foi através mesmo do clínico geral. Eu me sentia muito desconforto quando comia certos tipos de alimento.
por exemplo, fritura, doces, refrigerante. Eu sentia muito incômodo, muita dor, queimação. E assim, não era só 1, 2, 3 dias, era semana, às vezes passava até um mês com muito desconforto. Me dava a sensação de inchaço, como se eu tivesse engolido um balão no meu estômago. E muito incômodo, que eu acabei indo no clínico, e do clínico me encaminhou para o gastro. E não, chegando no gastro, eu já... automaticamente ele passou o exame de endoscopia, que através do exame de endoscopia ele já descobriu que tem a gastrite. De início, assim, eu nunca me cuidei, nunca prestei atenção, dei a devida atenção, mas como com o tempo ela foi piorando, os sintomas foram cada vez mais fortes, eu tive que realmente fazer uma dieta inicialmente extremamente radical, cortando praticamente tudo para estabilizar, e hoje assim até que está muito controlado devido a essa dieta que eu estou fazendo. Deixar de comer aquele x-tudo e comer um sanduíche natural. Esse choque que deu realmente um certo susto. E demorei muitos anos realmente para me acostumar. Atualmente, assim, eu estou bem com a gastrite, contanto que eu respeite a dieta, que eu faça também até mesmo atividades físicas, até isso também contribui. Assim, o que eu falaria para as pessoas que tanto que tem e que ainda não tem, é que procure ter uma alimentação saudável. Não precisa parar de comer, fazer dietas, essas dietas. Até as dietas radicais de passar 2, 3, 5, 6 horas, não. Eu sou recomendado comer de 3 em 3 horas. Mas não precisa comer, por exemplo, uma saltenha a cada 3 horas. Come frutas, tem alimentação e faça exercício físico. Isso também, além de aliviar o estresse, isso também melhora muito para quem tem a gastrite. A gente percebe que o Paulo já aprendeu a conviver com a gastrite. Eu quero que a gente comente o assunto já, doutor, porque nós iremos para uma pausa bem rápida. Lembrando que eu converso com o doutor Gustavo Busquet, ele que é gastro, participa do nosso Viver Bem de hoje. Você de casa, não saia daí, que nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. De volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre gastrite. Você tem dores no estômago, queimação? Já foi ao médico identificar o seu problema? Acha que é gastrite? Procure um especialista. Hoje a gente conversa com o Dr. Gustavo Busquet, ele que é gastro. Eu até comentei aqui com ele que eu vou falar gastro, porque é um trava-língua para apresentador, o gastroenterologista, né, doutor Gustavo? Mas todo mundo conhece como gastro, sim, né? Sim, pode chamar de gastro. Doutor Gustavo, há pouco nós vimos o caso do Paulo, né? Ele tem a gastrite já há 20 anos, já foi ao médico, identificou há 20 anos e hoje ele tem até dicas de como cuidar, como tratar e conviver com o problema. Isso é possível, conviver com a gastrite. Digamos assim, que a gastrite, ela tem cura, né? O indivíduo não deve carregar aquele sintoma por 20 anos, como é o caso dele. Assim, talvez alguns cuidados adicionais o Paulo deve acrescentar nos cuidados dele em relação à gastrite. Por exemplo, evitar o uso de remédio analgésico anti-inflamatório. A gente sabe que hoje a principal causa de doença do estômago é o uso de remédio analgésico anti-inflamatório, que é extremamente difundido na população, é talvez a principal classe de medicamento usado no mundo. As pessoas se automedicam, quer dizer, não vão nem ao médico para procurar usar o anti-inflamatório, analgésico. E isso certamente é a principal causa de doença do estômago, né? E na verdade, quando a gente fala que a gente aprende a conviver, é porque nós passamos por toda aquela dificuldade, já sabemos qual foi o problema e o ideal é evitar, porque é possível evitá-la, né? Justamente com o controle dos medicamentos, como o senhor disse, com a alimentação. Trata-se de evitar, porque ela existe cura para gastrite. Com certeza, com certeza. Adicionalmente a isso, existe em 1900, no final da década de 80, 2 cientistas australianos descobriram a bactéria, o Helicobacter pylori,
e conseguiu fazer uma conexão entre a infecção por essa bactéria e doenças do estômago, né? Então, adicionalmente a isso, a gente também tem que ter o cuidado de tratar a bactéria se o indivíduo carrega por longo tempo os sintomas de gastrite. Eu queria chamar o senhor novamente aqui agora para a nossa mesa, para a gente aproveitar aqui o boneco cedido pelo Centro Universitário São Lucas, porque de repente alguém perdeu ali a questão do caminho do alimento, onde estaria o problema, mostrar um pouquinho para o pessoal de casa entender então um pouco sobre a gastrite. Pois é, o alimento, uma vez deglutido, ele passa pelo órgão que chama o esôfago, né? Que está representado aqui atrás, chega ao estômago e aqui no estômago ele se submete, na verdade, a um segunda fase da digestão, né? É no estômago que a gente tem o ácido clorídrico, que é o principal aí, agente causador de doenças do estômago, né? Uma vez com ácido, sempre haverá doença. Inclusive, é por isso que o tratamento, tanto das gastrites quanto das úlceras, passa por o tratamento com remédio que bloqueia a produção desse ácido, né? E daí, quer dizer, uma vez passando pelo estômago, ele vai para o duodeno e o trajeto é através do intestino delgado, do intestino grosso. Certo, doutor. Eu queria que o senhor reforçasse agora, então, quais são, né, os hábitos irregulares, quais são os problemas que podem acometer uma gastrite, porque o senhor já falou da alimentação, já falou também sobre o uso dos medicamentos, que é um dos principais fatores hoje, né, a automedicação. Isso. Pode acabar prejudicando tudo isso. Então, te explica para o pessoal de casa, então, item a item, de qual é o problema, o que causa a gastrite. Por exemplo, a gente ouve muito falar, eu tenho gastrite nervosa. Isso é um conceito que a gente não utiliza mais, né? Gastrite nervosa. Que a gente explica até daqui a pouco, né, doutor? Não, tudo bem. Mas o estresse? Digamos assim, que causar gastrite, doença, não seria a causa. Certo. Próximo, então, item para a gente apontar aqui e explicar para o pessoal de casa. As bebidas alcoólicas podem colaborar? Pode. O álcool é um irritante e muito perigoso, assim. Quem tem gastrite, doença do estômago, tem que evitar bebida alcoólica. Mas ela pode ajudar a provocar a gastrite? Pode. Ele é um irritante da mucosa gástrica, né? Então, tem que ser evitado. Certo. Próximo item, então. O cigarro. Também um irritante da mucosa gástrica. O cigarro hoje, na verdade, é um mal que acaba trazendo várias consequências. É verdade. Né? Os dois, tanto o álcool quanto o cigarro, são inclusive fatores predisponentes para o câncer do estômago. Então, tem que ser evitado. Próximo item. As frituras. Esse cuidado com a alimentação, ele é realmente essencial para se evitar uma gastrite? Digamos assim, que o cuidado em relação à alimentação, ao tipo de alimento, fica aí atrás desses que eu já coloquei, né? Fica atrás do uso do anti-inflamatório, da infecção pela bactéria, o uso do cigarro, o uso do álcool, e aí vem os cuidados com a alimentação, que realmente alguns alimentos fazem com que o estômago secrete mais o ácido clorídrico e pode aumentar aí os efeitos da inflamação. O próximo, inclusive, é o excesso de remédios, né? Aliás, perdão, é o longo espaço de tempo entre as refeições, isso também vai... Entenda assim, que quanto mais tempo o estômago fica vazio, mais exposto ao ácido clorídrico ele vai ficar, então pode predispor. Não é um fator assim fundamental para o aparecimento da gastrite, mas pode predispor. Mas são pequenos cuidados que podem ser evitados, com certeza, com certeza. O próximo agora, então, é o excesso de remédios que o senhor já explicou. Sim, e eu até questionei ali no intervalo sobre, de repente, eu faço uso contínuo de alguma medicação e tomo aquele remedinho para proteção do estômago. Isso resolve ou não? Isso tende a minorar os sintomas, né, mas não resolve. Não resolve. A gente está, assim, vendo, inclusive, que alguns laboratórios têm tentado associar o anti-inflamatório analgésico já com um protetor gástrico. Diminui muitos efeitos, mas não livra o paciente do problema, né? Então, uso de analgésico anti-inflamatório para quem tem gastrite tem que ser evitado. E, por fim, a bactéria H. pylori, eu vou falar o nome popular. O senhor poderia, inclusive, traduzir esta palavra para o nosso telespectador não ficar confuso, mas trata-se da H. pylori. O Helicobacter pylori. É aquela bactéria que foi descoberta aí pelos australianos no final da década de 80 e que conseguiu-se comprovar a agressividade e a patogenicidade dela nas doenças do estômago, principalmente nas úlceras. Mas toda pessoa que tem H. pylori, ela tem a gastrite? Não. Imagina, o Brasil, em torno de 80% a 90% da população
estima-se, né, que tem a bactéria no estômago, nem todo mundo tem gastrite. Não significa, isso não é uma condição direta. Ter a bactéria vai ter gastrite, não é assim. Então, existem outros fatores que têm que fazer com que o indivíduo apresente a gastrite. E o que pode levar a pessoa a contrair essa bactéria? Como é que ela é transmitida? É uma bactéria associada aí à falta de cuidado sanitário, né? Num país que tem baixa condições sanitárias, a tendência é de que essa bactéria prolifere e que a água contaminada, a transmissão de pessoa para pessoa também é possível, né? Inclusive por isso que talvez os nossos índices cheguem a 80%, a 90% por falta de saneamento básico no nosso país. Com certeza. Doutor, vamos sentar novamente? Eu até interrompi o senhor naquele momento sobre o estresse, sobre a famosa gastrite nervosa, porque a gente deixou um tópico separadinho justamente para explicar isso. A gente sempre escuta falar, eu tenho gastrite nervosa, sinto a dor quando passo por algum estresse mais alto. Existe, então, a diferença entre a gastrite e a dispepsia, que é, na verdade, o que a gente pensa ser a gastrite nervosa. O gastro tem um monte de trava-língua, né? Dispepsia é mais um deles. Na verdade, dispepsia é a manifestação orgânica de quando o indivíduo está sob estresse, de alguma situação desfavorável, ele pode apresentar uma manifestação orgânica do estresse. É diferente de gastrite. Gastrite é uma inflamação, é uma doença, né? A dispepsia é uma manifestação orgânica, quer dizer, o indivíduo está estressado, está nervoso, aí começa a ter ali dor epigástrica, pode ter taquicardia, então uma série de manifestações relacionadas ao estresse. E qual seria a diferença entre a gastrite e a doença de refluxo, que também causa um pouco de confusão? Causa, aliás, bastante confusão. A doença de refluxo, a característica dela é aquela azia, aquela queimação que sobe, né? Isso aí é uma característica da doença de refluxo. E muitos pacientes procuram o gastro referindo gastrite. Eu estou com uma queimação que sobe e estou com gastrite, mas não é bem assim. Doença de refluxo virou, na verdade, praticamente uma epidemia, porque acompanha o ganho de peso da população. Quanto mais obeso, mais chance de ter doença de refluxo. E quem tem o refluxo pode ter a gastrite, quem tem a gastrite pode ter o refluxo, tudo junto? Pode. O indivíduo pode ter doença de refluxo, pode ter gastrite, pode ter úlcera, tudo junto. Uma coisa não depende da outra. Então, assim, a doença de refluxo tem direta associação com excesso de peso, né? Então, precisa ser controlado o excesso de peso, senão a gente não consegue um bom resultado no tratamento. Se ela não é tratada de forma adequada, doutor, quais são as consequências? Qual pode ser a evolução da gastrite? A gastrite, principalmente a gastrite relacionada à infecção pela bactéria, ela pode evoluir para uma gastrite crônica e até para uma gastrite atrófica. E essa gastrite atrófica predispõe o desenvolvimento do câncer, né? Então, por isso, assim, que o indivíduo com a gastrite relacionada à bactéria precisa ser tratado, precisa que haja o cuidado, inclusive de endoscopias posteriores para acompanhamento, né? E esse tratamento é baseado em qual metodologia? Hoje em dia, inclusive, um dos medicamentos que é mais vendido no mundo é o omeprazol. O omeprazol, essa classe de medicamentos do omeprazol, que são os inibidores das bombas de próton, veio revolucionar o tratamento das doenças do estômago, né? Muito antigamente lá, quando a gente fazia faculdade de medicina, a úlcera era tratada com cirurgia. Hoje em dia é raro o tratamento da úlcera por cirurgia por conta da potência desses medicamentos, né? Então o omeprazol realmente tem um efeito muito bom e consegue resolver o problema de uma maneira muito eficaz. Mas para isso, antes é necessário procurar um especialista, identificar o problema, fazer todos os exames necessários e ter um diagnóstico correto, né, doutor? Isso, com certeza. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco hoje, doutor Gustavo Busquet, que é gastro, disponibilizou o seu tempo aqui para falarmos sobre este tema que interessa muita gente passa por esse problema. Então, quem tiver mais dúvidas, pode procurá-lo para esclarecer tudo isso, né, doutor? Com certeza, estamos à disposição. Fazemos os exames, tem até a grata satisfação de dizer que acabamos de inaugurar um setor de endoscopia digestiva lá no Hospital Central, com toda a segurança, bem pertinho de uma UTI, do setor de emergência, e estamos lá à disposição e, se precisar,
podemos atender lá com toda satisfação e segurança. Agradeço o senhor. Você de casa, não saia daí. O Viver Bem continua já falando sobre gastrite, cuidados com a alimentação. Já falamos sobre os cuidados com os medicamentos. Então não saia daí. Nosso tema ainda não acabou, viu? Daqui a pouco nós estamos de volta. Viver Bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando sobre gastrite. Já aprendemos algumas coisas, algumas dicas, como, por exemplo, evitar o consumo em excesso de medicamentos, só quando realmente for necessário, e também balancear a alimentação. Para falar sobre a alimentação, recebo aqui o nutricionista Raimundo Nonatos da Silva. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Renata. Prazer novamente tê-lo aqui no nosso programa para trazer dicas de alimentação, né? Então, Raimundo, é possível conviver e incluir algumas dicas na dieta quando se tem gastrite, né? Isso, a gente pode conviver muito bem com a patologia, né? Depois que passar pela parte do médico e em seguida montar uma dieta específica e evitar alguns alimentos que podem aumentar até a questão dos sintomas ou algum processo inflamatório. Na verdade, quando a gente fala em alimentação, é possível adequá-la a cada biotipo, a cada perfil de pessoa, né? Ah, com certeza. Isso pode ser adequado individualmente, né? Que é a melhor maneira possível, porque cada pessoa é um indivíduo. Então, cada indivíduo tem uma proporção diferenciada de requerimento nutricional, e principalmente se ocorrer algum tipo de patologia como a gastrite. E por isso que o recomendável sempre é buscar um nutricionista para ajudar nessa dieta balanceada. Raimundo, então, embora haja muitos estudos sobre os alimentos que podem e que não podem ser ingeridos por quem tem a gastrite, há uma crendice popular, né? Por exemplo, a gente preparou aqui alguns alimentos para a gente explicar aquilo que realmente pode, aquilo que não pode, o que é mito, o que é verdade. A gente preparou aqui uma espécie de um joguinho para você de casa entender melhor. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a pimenta. Ela vai fazer mal ou vai fazer bem a quem tem a gastrite? Vai irritar mais ou vai amenizar? Vai irritar mais. É um alimento irritante da mucosa gástrica e pode piorar os sintomas da acidez estomacal. Então, enquanto eu estou tratando de uma gastrite, eu tenho que evitar a pimenta de todo... evitar por completo o Isso, consumo. Principalmente se for a gastrite aguda, né? Aquela que de imediato, através da bactéria H. pylori. Então, é um processo agudo. Então, tem que ser completamente retirado. Mas se eu não tenho a gastrite também, é sempre bom consumir com equilíbrio para evitar tudo com moderação. Moderação é a palavra-chave. Agora, aquele item que a gente sempre fala que é bom para a qualidade de vida, a água. Qual é o efeito dela A água é em excelente. quem tem gastrite? Excelente. Para quem não tem e para quem tem principalmente. Ajuda muito a baixar a acidez do ácido clorídrico, principalmente. Né? Que a água lá é um alimento neutro, que ela entra e abaixa muito a acidez estomacal. Então, a gente já viu aqui que a água pode à vontade. À vontade. Né? Vamos lá, então. Agora falando no tomate. Tomatinho na salada. Tomate vai fazer bem ou vai fazer mal? Vai fazer mal. Poxa vida, o tomate é um vilão. É um vilão, porque ele tem um teor de acidez muito alto, né? E o que é ácido para uma mucosa que já está bastante irritada, vai piorar mais ainda o sintoma. Então, evitar o tomate se eu estou em Tomate, tratamento. tanto em forma dele in natura, como o extrato de tomate, como o molho de tomate também. Poxa, o tomate é uma das minhas preferências, viu? Vamos falar então, a pobre da jornalista quando ela está tratando de gastrite. O café vai fazer bem ou vai fazer mal? Mal, porque ele também é irritante da mucosa gástrica, assim como os chás à base de cafeína. Então, todo produto que tiver uma base de cafeína, é melhor evitá-lo. Com certeza, é melhor evitar, porque a cafeína em si ela já é um irritante muito grande da mucosa. Certo, vamos falar agora... O chá você já acabou de explicar, né? Então, isso, mas se tem ele chás, tiver isso.
a cafeína presente que a gente evita. Isso. Agora tem vários chás que melhoram muito a questão da digestão, acalmar o estômago, como camomila, melissa, cidreira. São chás excelentes para serem consumidos. Então aqui a gente fica na dúvida do pode e não pode. Depende do tipo de chá. Isso, depende do tipo de chá. Os chás cafeinados, como chá preto e chá mate, né, evitar. Mas os chás à base de ervas, né, como a camomila, a melissa, a cidreira, né, o capim-limão, que aqui na região é chamado de capim-santo, é muito bom para ser consumido durante o dia e principalmente pós-refeição. Esse pode tranquilizar? Tranquilo, ele acalma a mucosa gástrica intestinal, né, e facilita muito a digestão, porque a digestão ela tem que ser amenizada o máximo possível para não deixar o estômago trabalhar demais, né? Certo. Já estou até aprendendo um pouco, então eu desconfio, já tenho minha desconfiança sobre este alimento. Abacaxi, que a gente uma adora. fruta muito ácida. Gostoso, mas é ácido. Isso. Aí a fruta, em relação à acidez, ela é muito também, a gente tem que correlacionar, porque não é uma regra, porque vai da tolerância da pessoa, porque tem pessoas que toleram melhores algumas frutas ácidas, mesmo com a gastrite, e outras não. Abacaxi, laranja, né? O próprio... Fugiu agora. Mas na dúvida, então, sobre se eu vou suportar aquela fruta ou não, é uma fruta ácida, é melhor evitar. Evitar, principalmente na forma aguda, tá, né? Você acabou de diagnosticar uma gastrite com dores, com vômitos, com inflamação, então é melhor evitar. Agora, depois de aprender ali com o doutor que o excesso dos medicamentos podem agravar ou podem até causar a gastrite, agora eu fiquei com uma dúvida. Porque quando a gente toma um remédio, eu sempre escutei a avó falar, toma com leite para proteger o estômago. Vai proteger ou não? Não, o leite na forma natural dele não vai proteger. Porque o leite, aí em primeiro momento, ele entra, ele acalma o intestino, o estômago. Só que depois ele faz um efeito rebote. Como ele tem uma lactose, né? Que é o açúcar do leite, ele faz fermentação, e fermentação aumenta a acidez. Toda fermentação aumenta a acidez. Isso vai acontecer no estômago, é uma proteína, ele é digerido no estômago. Então ele ameniza em primeiro momento, mas depois ele faz um efeito rebote muito alto. Aí a pessoa começa a passar mal realmente, que pode até provocar vômitos depois. Então não pode? Não, o leite não. Aí, você de casa que sofre com gastrite e não sabe como controlar a sua alimentação, o leite não pode. Agora vamos falar sobre... Os meninos aqui do nosso estúdio estavam falando sobre a salsicha, sobre a mortadela, os processados. Raimundo, pode ou não pode? Não, o alimento processado, ele tem alta carga de sódio, gordura, que também faz uma fermentação muito grande, né? Então irrita muito. Tem que evitar os alimentos o máximo que irritam a mucosa intestinal, né? Então os processados têm acidulante, tem saborizantes, tem conservantes que vão fazer com que isso aumente mais ainda a sua carga do ácido clorídrico e aumentar a acidez. Isso pode piorar muito a questão da gastrite. Olha, eu sei que esse daqui... industrializado o máximo possível. Entendi. Todo industrializado ser evitado. Isso. Eu sei que esse daqui é um vilão para outras doenças, como, por exemplo, a enxaqueca. E para gastrite? O chocolate. Pode ou não pode? Chocolate tem cafeína. É verdade. Né? E como ele tem cafeína, ele pode irritar a mucosa gástrica. Não dá para comer nenhum chocolate zero? Depende do nível. Lembra que eu me falei, a tolerância, né? Tem alimentos que você vai tolerar melhor e tem alimentos que não. Mas sempre pensando no início do tratamento. Evitar os irritantes é a melhor maneira possível. E a goma de mascar? O chocolate ele não pode pela presença da cafeína. O açúcar, ele incomoda de alguma forma a gastrite? O açúcar? Isso. Incomoda porque o açúcar ele faz fermentação. E a goma de mascar tem alto teor de açúcar e também faz um processo de, tipo, digamos assim, de enganar, né? O que a goma faz? A goma, você mastiga ela todo o tempo, mas o intestino está fazendo um feedback como se tivesse... Vai descer alimento e não desce. Com isso a acidez sobe, não tem nada. Quando não tem nada, o ácido começa a corroer a parede do estômago. Certo. A carne, pode ou não pode? Pode, Faz muito bem cozida. De preferência vermelha ou carne branca? Carne branca, de preferência as carnes brancas. Evitar um pouquinho a carne vermelha. E se for consumir de uma forma mais cozida, ela bem cozida para facilitar a digestão. Evitar frituras? Principalmente, fritura nem pensar. Certo. Para finalizar o nosso pode ou não pode, o suco de caixa.
Vem daquela regrinha do industrializado. Do industrializado, é um suco concentrado, né? Alto teor de açúcar. Então, onde tem muito açúcar, né? Vai ocorrer fermentação. E se ocorrer fermentação, aumenta a acidez. E o industrializado tem alto teor de conservante também. Que não pode. Então, em regra geral, só para a gente recapitular tudo do pode ou não pode aqui, é evitar as frutas cítricas, né? Cítricas, aí dependendo da tolerância, né? Tem pessoas que toleram melhor e outras não. Evitar frutas cítricas, evitar as frutas ácidas, evitar tudo aquilo que é industrializado, de preferência, que faz bem não só para gastrite, mas para a saúde como um todo, né? Como um todo. Os enlatados e manter sempre uma alimentação equilibrada com o acompanhamento de um nutricionista. Isso, com certeza. É a melhor forma possível, tanto para evitar como para tratar. Agora, há também como aliviar os sintomas da gastrite com algum tipo de alimentação específica? Sim. Principalmente, assim, você deve primeiro fracionar, né? Depois que consultar o nutricionista, ele vai elaborar a dieta da melhor maneira possível. Fracionar as refeições ao longo do dia, 6 refeições, né? E tem alguns alimentos que ajudam muito a amenizar muito o sintoma, como o ovo. O ovo, ele tem imunoglobulina, que evita muito a inflamação por H. pylori, né? O brócolis é um alimento sulfurado, né? Que ameniza também bastante. O iogurte, já pode o leite, lembra? Não pode, mas o iogurte pode porque é um alimento fermentado. Ele já fermentou fora do intestino. Então, ele tem um poder de digestibilidade 6 vezes maior que o leite. Então, ele não tem uma carga pesada de digestão, né? E a caseína ela é degradada muito rápido em aminoácidos e faz uma digestão muito facilitada. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua falando então sobre os alimentos recomendados para evitar, para tirar o desconforto da gastrite. Preparamos aqui uma mesa especial aqui no nosso Viver Bem hoje, falando sobre gastrite. Você de casa que tem dores no abdômen, dores no estômago, você que sente uma queimação, já entendeu um pouco do diagnóstico da gastrite? Daqui a pouquinho nós voltamos então falando sobre como aliviar os sintomas. Claro, quando você já está em tratamento. Não saia daí que nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. De volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre gastrite, mitos e verdades, como tratá-la, como identificá-la, diagnóstico clínico e também uma dieta balanceada. Eu converso com o nutricionista Raimundo Nonato da Silva. Há pouco nós explicamos alguns dos mitos e verdades sobre a alimentação, porque a partir do momento em que eu tenho a gastrite, eu tenho que cuidar da minha dieta, ter algumas restrições e até para levar uma vida mais saudável, a alimentação faz toda uma diferença, né, Raimundo? Então, são dicas que valem para a vida toda, não somente para quem tem gastrite, né? Para a vida toda, né? É uma alimentação balanceada, com todos os macros calculados e medidos de acordo com a individualidade de cada pessoa. Você leva uma vida tranquila e saudável o resto da vida. Como, por exemplo, no bloco anterior vimos, né? Evitar os alimentos cítricos que podem causar algum tipo de irritação no estômago. Evitar os enlatados, porque eles sempre são vistos como os vilões das dietas, né? Tudo isso, então, levar aí para o nosso dia a dia e para todos os perfis de pessoas. Isso. Tanto no bloco anterior, nós vimos que colocamos vários alimentos, né? Pode, não pode. Aí a pessoa, pronto, não como mais. O que eu vou comer agora? Você tirou tudo que eu comeria, né? Não tem mais nada para me comer. Tem sim, porque a forma de como o alimento é produzido que é importante também para quem tem a patologia, a gastrite, né? A forma de como ele é feito. Uma dieta para quem tem a patologia, ela é mais indicada, mais branda. O que seria mais branda? Alimentos cozidos. O que é cru, que eu poderia consumir cru,
faça a cocção dele, cozinhe ele, né, para ser consumido, para diminuir o trabalho gástrico, para diminuir o trabalho do estômago em relação à digestão. Que o estômago não trabalhe com uma carga muito grande de força, né, para digerir esse alimento, libere muito ácido para isso. Então, o alimento cozido ele é o mais indicado para a patologia. É como se o estômago estivesse preguiçoso quando ele está doente, quando ele está com gastrite. Então, a melhor maneira de evitar o desconforto é trazer facilidade para ele. Facilidade. No Sempre. processamento do alimento. Isso, até você passar, dependendo do caso da gastrite, se é uma fase aguda ou se é uma fase crônica, né? Lembrando que a fase aguda provoca muita dor, né? Aquela coisa que incomoda mesmo. E a crônica é meio assintomática. O fato de nós comermos com pressa, o dia a dia, a correria das atividades, de termos um dia cada vez mais cheio e de mastigarmos menos também pode interferir, a piorar os sintomas. A mastigação correta, ela é importante para quem tem a gastrite e para todo mundo no geral? Isso é muito importante, é de fundamental importância, porque mastigando de uma maneira muito rápida, consumindo o alimento de uma maneira muito rápida, né, você passa o alimento mais inteiro, você não quebra a molécula, você não faz as amilases trabalharem. Semelhante à questão do cozido e do cru. Isso, você não faz o processo que deveria ter sido feito, então vai muito alimento inteiro para o estômago, então vai aumentar a carga de trabalho dele. Então tem que se alimentar com mais calma, né, em torno de 20 a 25 minutos. Quem é que come 20 a 25 minutos, né? Quem consegue comer uma refeição com 25 minutos? É verdade. Agora, Raimundo, a gente preparou aqui alguns alimentos. Eu queria que você comentasse um a um, até sobre a composição dele. Por exemplo, aqui a nossa mesa são todos alimentos que vão ajudar a amenizar o desconforto da gastrite. Aqui nada é proibido, né? Não, nada é proibido. Inclusive o leite está aqui na nossa mesa, mas o leite, anteriormente a gente tinha falado que é proibido para gastrite, né? Sim, ele é proibido sozinho, mas ele é acompanhado com outro alimento, tipo um mingau de aveia, uma vitamina, né? Ele é bem mais tolerado, porque ele está mais diluído do que ele está na forma pura. Certo. Falamos também sobre os chás. Aqui temos um chá indicado como algo que pode aliviar o desconforto, porque este foi baseado naquela escolha que você comentou, chás mais... mais digestivos, né? Como a camomila, por exemplo. Isso aqui é um chá de camomila. Alivia muito os sintomas da má digestão, né? Como gases, né? Facilita um pouco a digestão quando você come um pouco mais exagerado, porque a camomila, além do potencial dela de calmante, ela também é um componente digestório. É melhor eu optar pelo sachê, a praticidade do sachê, ou pela a própria planta, para a infusão da planta? Não tem uma diferenciação. Aqui porque ela está colocada em um recipiente, né? Ela está envasada num recipiente, mas ela está in natura. Adequado para o consumo. Está in natura. Tanto a planta mesmo, o pozinho colocado numa água quente, ou como o sachê é a mesma coisa. Qualquer uma das escolhas. Agora, pulando um pouco, já que você falou do leite, para o queijo. Aqui temos uma escolha de queijo branco, correto? Uhum. O branco é melhor do que o amarelo, melhor do que a mussarela? Com certeza, porque o branco ele tem um teor de gordura mais baixo. Como ele tem um teor de gordura mais baixo, ele é menos irritante, ele é menos pesado. Ele vai dar menos trabalho de digestão, né? E o queijo branco, ele passou por um processo de fermentação. Era um leite que passou para ser queijo. Então, toda a lactose foi digerida pela bactéria. E ele tem algum item que pode ajudar nesse alívio, do desconforto? Ah, com certeza. A questão da digestão dele é muito rápida, né? E tem um alto teor de aminoácidos que vão melhorar muito a questão da cicatrização, se houver alguma ferida estomacal. Nós falamos que é ideal evitar o industrializado, mas aqui nós temos uma geleia. Fiquei confusa. Por que a geleia pode aqui neste caso? Porque a geleia está diluída. Ela não está na forma in natura, né? Uma geleia de amora. Amora é uma fruta ácida, né? Mas como ela está na forma, como se ela fosse gelatinada, né? Ela foi gelatinada, então ela abrandou muito a questão da digestão dela. Ela está mais facilitada, a digestão dela. E já que você citou até a própria gelatina, e qual seria a proximidade da geleia com a gelatina? Porque ela também está entre a lista aqui do que pode ajudar a aliviar. A velocidade de digestão, né? E também a questão do colágeno que ela contém, né? É um produto
Dependendo da forma como você comprou ela, tem baixos teores de açúcar. Né? Se for uma light, Preferência por aquelas isso, lights. a light, a diet mesmo, para diminuir muito a carga de açúcar. Certo. Agora, o mel, ele ajuda? É um açúcar. O açúcar né? não vai prejudicar? Pois é, mas o mel é um açúcar natural. Foi produzido por um animal, não foi industrializado. Não passou por um processo de refinamento. É uma forma bruta e digestivamente ele é bem tolerável. Até uma dica para na hora de adocicar os meus alimentos. Usar o mel, de preferência. Melhor do que o açúcar de mesa, o açúcar branco. Passando para uma alimentação mais do almoço, da janta, um purê de batatas. Por que que o purê ele não é visto como vilão aqui e ele pode ser um aliado no desconforto? A carga de digestão, a velocidade de digestão, ele está abrandado, a batata foi cozida, né? E a forma cozida, ela diminui muito o trabalho do estômago em relação à digestão. Vai produzir menos ácido para poder digerir esse alimento. O preparo já facilitou para o estômago Já que está facilitou, preguiçoso por estar doente. Já fez o trabalho que ele ia fazer, metade do trabalho foi feito. Isso vale também para a sopa, por estar um alimento já cozido, ser de certa forma mais pastoso, de trazer menos dificuldade para o estômago processar tudo isso? Com certeza. É o mesmo processo de alguns também, assim como a torrada aqui, ó. A torrada, porque a torrada não irrita, né? Seria um alimento indicado, e o pão branco não pode. Porque a torrada, ela foi desidratada. E toda vez que você desidrata o pão, você quebra a molécula de glicose. Então, a facilidade de digestão da torrada é muito parecida com os outros alimentos que foram cozidos. Então, na hora de escolher um pãozinho, é melhor optar pela torrada, porque ela já está num processo mais avançado de digestão do que o pão comum, o pão de massa comum, branca. Que provoca acidez, né? Pode provocar uma azia e o aumento da acidez estomacal. O suco, se ele for natural... Diluído. Pode. Pode, não pode concentrado. E não Ele pode tem... ser uma fruta cítrica. Não. Vou até saber qual é o sabor desse suco, E dependendo com da licença. tolerância, também a gente tem que frisar muito a tolerância, que às vezes uma tolerância... Esse é um suco de goiaba. Goiaba pode? Pode. Né? A tolerância ela é muito fundamental, você tem que prestar atenção, que às vezes eu posso comer uma laranja, digamos que eu tenho a gastrite, e você já se irrita com a laranja, né? Então vai... aquela conversa da individualidade. A gente vai se conhecendo, né, Raimundo, quando tem algum tipo de patologia. Aos poucos, nós vamos identificando os nossos limites, como eu me sinto mais confortável, como eu me sinto mais desconfortável. Então, esse processo de conhecimento, ele é natural para quem tem qualquer patologia. Com certeza, né? O autoconhecimento, você descartar aquilo que faz mal, você tem que prestar muita atenção no que você come, né? Você tem que se alimentar de uma forma que você consiga identificar, né, qual o alimento que pode fazer mal a você, pode produzir gases, pode produzir uma indigestão, e começar a descartar um pouco esse alimento, tirar um pouco da sua rotina. Porque nem todo mundo é igual, nem todo alimento combina, né, para várias pessoas. Ele tem que ser muito individualizado. O iogurte, ele não acaba caindo um pouco na mesma regra do leite? Não, porque ele foi fermentado, ele passou por um processo de fermentação. Né? E o poder de digestão dele... E é justamente o que deixa o leite como um vilão, Isso, né? O leite como vilão, ele tem a forma bruta dele, né? Ele tem todo o material dele, tá bruto aí. E tem a lactose, que no caso do iogurte e do queijo não existe mais. Ou então, a lactose ela foi muito diminuída no processo de fermentação. Eu já aprendi em outra ocasião de que o brócolis... ele ajuda a reduzir o mau humor, mas porque ele vai facilitar, vai ajudar a amenizar o desconforto de quem tem a gastrite. Assim como a própria cenoura, porque esses vegetais podem contribuir. Principalmente cozidos, né? São produtos que são ricos em sulforafane, que é um componente, né, que ajuda muito a questão da digestão. Tem alto teores de fibra, e a fibra ela melhora muito. Nós temos uma invasora aqui, ó. Mas eu tô vendo ela aqui tá passeando. Querendo nossos alimentos, mas tudo bem. Pulando para as frutas, o kiwi ele não é ácido? Isso é um kiwi, né? É um kiwi. O kiwi não é ácido? Não, ele não tem uma acidez tão elevada quanto as outras frutas, tipo abacaxi, a laranja, né? E assim, a fruta vai depender do grau que você foi diagnosticado da sua gastrite. De uma forma mais aguda, aquela que provoca dor, desconforto, o mais indicado é consumir a fruta cozida e não crua. Mas o kiwi, a gente cozinha o kiwi? Toda a fruta você pode cozinhar.
Mas quando a gente fala em cozinhar, mas também não é para derreter a fruta na água quente, né? Entendi. É para você facilitar, quebrar a fibra. Facilitar o processo digestivo. Quebrar a fibra, né? A molécula da fibra, para a fibra ficar mais maleável e mais molinha para o seu intestino trabalhar um pouco menos. Mas vai depender do grau que você se encontra em relação à patologia. Entendido tudo muito claro, Raimundo. Eu agradeço você mais uma vez por estar aqui no nosso Viver Bem. Lembrando, então, que o pessoal de casa, quem tiver alguma dúvida, procurar um nutricionista é o ideal para fazer uma dieta balanceada. Balanceada, tanto para pessoas que não têm nenhuma patologia, para você entender melhor como funciona o seu organismo, né? Você viver da melhor maneira possível, como também para a patologia em si. Você saber realmente se alimentar de uma maneira correta e sem aquele mito de dizer, vou para o nutricionista, ele vai cortar tudo que eu gosto. Não, vai depender do momento que você se encontra naquela ocasião. Tá certo, então o Viver Bem fica por aqui. Sábado que vem nós estamos de volta. Hoje falamos sobre gastrite. Sábado que vem eu espero você. Até lá.